Olá, a gente está aqui hoje para dar continuidade à nossa aula de estudos amazônicos, continuar estudando sobre os povos que foram responsáveis pelo processo de ocupação e desenvolvimento, né, do espaço amazônico. Vimos que no período da colonização, antes desse período já viviam os índios aqui na Amazônia, que são os povos nativos. Vimos que a partir da colonização várias estratégias foram utilizadas pelos portugueses para fazer o processo de colonização na Amazônia e desenvolver o espaço amazônico de acordo com seus objetivos, tá? Vimos nas aulas anteriores a importância dos próprios portugueses para a Amazônia, também vimos a importância dos missionários, né? Vimos a importância dos índios para a Amazônia, e hoje a gente vai estudar um outro grupo que se destaca nesse processo histórico de desenvolvimento, né, e de construção do espaço amazônico. Vocês lembram que nas aulas anteriores nós estudávamos que a metrópole portuguesa ela tinha assim teve um grande problemas ao fazer o processo de colonização da Amazônia. Muitas interferências ocorreram para que esse processo acontecesse de acordo com o objetivo deles, né? Uma dessas situações que existiram naquele momento foi a questão do trabalho indígena, que nós tínhamos o grupo dos colonos, né, que utilizavam o trabalho indígena, né, para desenvolver as suas atividades, e nós tínhamos os missionários também desenvolviam atividades indígenas com os indígenas de forma diferente, com objetivos e intuitos diferentes, e isso fez com que houvesse conflitos entre esses dois grupos, né, entre os colonos e entre os missionários, com os índios, né, no meio de toda essa situação. Então, o objetivo principal aí dos portugueses era no primeiro momento foi fazer a exploração da atividade das drogas do sertão, e depois foi fazer a implantação da atividade agrícola na região. E os índios eles foram utilizados para fazer esse trabalho, de dar início ao processo agrícola na região. Então, esses dois grupos, tanto os colonos como os missionários, eles começaram a ter conflito entre eles devido à própria cultura dos povos indígenas, que não estava acessível a esse tipo de trabalho que eles queriam que fosse exercitado na região, tá? Então, isso a gente já estudou em outros momentos, só para dar entrada aqui no assunto de vocês. Muitos historiadores, né, e muitos ainda achavam até pouco tempo que pela Amazônia ser uma região longe, né, de outras regiões do Brasil e demorar muito para ser colonizada, nós não tivemos trabalho escravo na região. Mas depois, né, de estudos, de análise, se descobriu que nós tivemos sim o trabalho escravo na região. E é justamente desses povos negros que o texto de vocês está tratando, né, nesse tópico do assunto. Então, como existia todo esse conflito dentro da região e entre os missionários e entre os colonos com o trabalho indígena para fazer o desenvolvimento da atividade agrícola naquele momento, a metrópole portuguesa já começou a trabalhar uma outra forma, a pensar numa outra forma de exercer essa atividade. E uma das formas foi trazer os negros da África para poder desenvolver atividade agrícola aqui na região. A gente não pode esquecer que a Amazônia ela foi a última região a ser colonizada no Brasil. Então, quando se traz os negros para a Amazônia, isso já estava acontecendo nas outras regiões do Brasil, né? Já tinha escravidão no Brasil. Então, os portugueses eles já tinham o exemplo do trabalho escravo no resto do Brasil. Aí, então, eles pensaram em trazer para a Amazônia para poder desenvolver atividades da agricultura, já que com os índios já não estava ocorrendo de forma como eles desejavam, né? Na apostila de vocês têm um mapa que trabalha de onde esses povos vieram, né? Quais foram os países, os lugares da África que eles vieram, tá? Então, a gente vai ver que eles vieram da Costa do Ouro, eles vieram de Angola e eles vieram da Nigéria, principalmente. Então, estes 3 espaços africanos
que foi de onde os portugueses foram buscar, né, os índios para trazer para cá, para a Amazônia. E eles vinham constantemente em companhias, né, que eram como se fossem organizações, que já estava acontecendo no restante do Brasil, né. Aqui era a Companhia do Comércio do Maranhão, que foi criada para fazer esse processo de trazer os negros da África para cá, para a Amazônia, tá? Então, esse exemplo de escravidão aqui na Amazônia, né, esse processo, ela já estava acontecendo no restante do Brasil e, consequentemente, chegou aqui na Amazônia. Então, isso nos dá a certeza de que na Amazônia realmente teve um processo de escravidão, sim, tá? Um pouco diferente e com um número menor de índios, né? De negros, tá? Mas nós tivemos, sim, todo um processo de escravidão na Amazônia que veio para desenvolver as atividades, para dar início ao processo de atividades agrícolas que antes não tinha dado certo com os povos indígenas, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouco como esse processo de escravidão ocorreu na Amazônia e quais foram as principais consequências, né? Tanto positivas quanto negativas para a região e para a população que morava aqui nesse período, ok? Leiam a apostila de vocês, qualquer dúvida, qualquer situação, vai no PV que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Obrigada, tchau!